A Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito já ocorrido na América do Sul. Ao longo da história, pesquisadores têm apontado variadas interpretações para o conflito, que servem muitas vezes para legitimar ideias e práticas do presente. A interpretação histórica da Guerra do Paraguai variou ao longo dos anos. Entre as décadas de 1920 e 1960, os livros representam uma visão patriótica da origem do conflito, a partir de supostos planos expansionistas de Solano Lopes. A partir da década de 1960, surgiu uma visão imperialista do conflito, segundo a qual interesses externos, principalmente ingleses, teriam levado a Tríplice Aliança a lutar contra o Paraguai, que organizava um governo independente dos produtos industrializados estrangeiros. A guerra seria fruto da expansão imperialista e capitalista da segunda metade do século XIX. A partir da década de 1980, surgiram obras que colaboraram e colocaram o conflito no contexto da formação das nações latino-americanas e na luta entre elas, para alcançarem uma posição proeminente na região. Essas novas obras não desvalorizam o papel da Inglaterra, mas não atribuem a ela toda a motivação do conflito. É importante ressaltar todos esses pontos de vista. No século XIX, o governo brasileiro procurava garantir seus interesses na Bacia do Prata, que envolve diversos rios importantes para as navegações: Paraguai, Paraná, Uruguai e Rio da Prata. Por meio desses rios era estabelecido o contato de algumas regiões com o Oceano Atlântico, como era o caso da província do Mato Grosso. Além disso, o Brasil mantinha em vigilância suas fronteiras, especialmente a do Rio Grande do Sul com o Uruguai, para evitar problemas entre os fazendeiros uruguaios e paraguaios. E brasileiros também. O Brasil também procurava assumir um papel de liderança geopolítica na região. O Uruguai se tornou independente em 1828. Diante disso, era de se esperar que a Argentina e Brasil, os dois maiores países da região, atuassem com neutralidade. No entanto, ambos buscavam ampliar sua esfera de influência sobre o Uruguai. No ano de 1839, porém, os argentinos foram favorecidos por alianças políticas entre Manuel Uribe, presidente do Uruguai, e Juan Manuel Rosas, da Argentina. O governo brasileiro, diante dessa situação, promoveu a derrubada de Uribe e Rosas, com o apoio de rivais internos dos governos argentino e uruguai. Isso ocorreu entre 1851 e 52 e ficou conhecido como Intervenção contra Uribe e Rosas. No ano de 1864, mais uma vez o Brasil interveio contra o Uruguai, cujo presidente, Atanásio Aguirre, do Partido Banco, não atendeu às reivindicações do governo brasileiro, que exigia maior vigilância nas áreas de fronteira. Havia reclamações de fazendeiros gaúchos que acusavam partidários blancos de invadir fazendas em territórios brasileiros. Assim, o governo brasileiro decidiu se unir a Venâncio Flores, líder do Partido Colorado, que fazia oposição a Aguirre. As tropas brasileiras e os aliados colorados derrubaram o governo de Aguirre e colocaram Flores no poder no Uruguai, em 1865. Aguirre anteriormente havia pedido o auxílio do Paraguai, que era governado por Solano Lopes. Essas questões potencializaram um novo conflito, muito mais duradouro e sangrento. A Guerra do Paraguai foi de 1865 a 1870. A intervenção brasileira sobre o Uruguai foi vista pelos paraguaios como uma agressão e um ato de guerra. O governo de Solano Lopes determinou a prisão em Assunção do navio brasileiro Marquês de Olinda, que transportava o novo governador da província do Mato Grosso, e no mês seguinte invadiu a província, tomando o Forte Coimbra e depois Corumbá, o que foi considerado pelos brasileiros uma declaração de guerra. Na intervenção de bloquear o Rio Grande do Sul e o Uruguai, que poderia ser utilizado pelo governo brasileiro, o Paraguai solicitou a Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, autorização para atravessar o território argentino. Diante da resposta negativa de Mitre, Lopes ordenou a invasão da Argentina. Diante dessa situação, em 1º de maio de 1865, foi organizada a Tríplice Aliança, formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai. Havia o plano de derrubar Solano Lopes para garantir a livre navegação nos rios da Bacia do Prata, além de conquistar terras paraguaias.
Pode-se dizer que a guerra começou quando Solano Lopes invadiu o Mato Grosso no fim de 1864. O exército brasileiro era pequeno, por isso foi necessário mobilizar a Guarda Nacional e organizar tropas improvisadas, cujos participantes ficaram conhecidos como voluntários da pátria. Mas as pesquisas demonstram que muitos foram para a guerra de maneira forçada. Além disso, o governo imperial incentivou proprietários de terra a enviarem escravos para a guerra. Era prometida a liberdade a escravos que se aliassem como soldados brancos e negros, lutando juntos na guerra. Foi um forte argumento usado pelos abolicionistas depois de 1870. No Brasil, somente 2 províncias tiveram combates: Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O Paraguai ocupou parte do Mato Grosso por via fluvial e por terra. Em junho de 1865, ocorreu a Batalha de Riachuelo, na qual ocorreu uma decisiva vitória brasileira. A partir daí, o Paraguai ficou isolado do contato com o exterior e a guerra avançou para o interior do país, próximo a Assunção. Vários combates ocorreram no interior do Paraguai e diversos reveses aconteceram. Depois de várias vitórias em janeiro de 1869, o exército brasileiro entrou em Assunção. Caxias estava doente e insatisfeito com a continuidade da guerra, que então era tomada por um espírito de destruição. Ele foi substituído pelo genro de Dom Pedro, Conde Diego, marido da princesa Isabel. O conflito terminou definitivamente com a morte de Solano Lopes, abatido pelas tropas brasileiras em março de 1870, no centro de Cerro Corá. Brasil e Argentina ficaram encarregados da discussão sobre os destinos dos rios da Bacia do Prata. Há controvérsias em relação ao número de paraguaios mortos na guerra. Para alguns, a população inicial seria de 800 mil pessoas e caiu para 194 mil ao fim da guerra. Outros defendem uma população inicial de 300 mil pessoas, com 9% e 18% de mortos. Existem outras estimativas. Essa impressão indica que o entendimento da guerra exige mais pesquisas. A Tríplice Aliança recebeu o apoio da Inglaterra, embora não se possa assegurar a manipulação desse país sobre as nações em conflito. O Paraguai acabou perdendo parte de seu território para os vencedores. A dívida externa brasileira aumentou após o conflito e as baixas, a maior parte estava sempre na população pobre. As estimativas variam de 25 a 100 mil mortos entre os brasileiros. Após a guerra, o exército brasileiro teve sua importância ampliada no país, o que consolidou sua atuação no cenário nacional. Houve o aumento do número de soldados, e segundo alguns historiadores, o contato com países republicanos fortaleceu o desejo por mudança na política brasileira. Esse é um pequeno relato sobre a Guerra do Paraguai. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e, claro, o seu comentário. Se inscreva!